Olá, meu querido estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre medidas de comprimento padronizadas e não padronizadas. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. As medidas de comprimento aparecem em muitas situações do nosso dia a dia. Por isso, precisamos de instrumentos de medidas. Na aula de hoje, continuaremos a aprofundar nosso conhecimento sobre medidas de comprimento e vamos relembrar as unidades de medida não padronizadas e as padronizadas mais usuais, que são o metro, o centímetro e o milímetro. Vamos lá aprender? As unidades de medidas não padronizadas não possuem medida fixa, ou seja, dependendo do que você usar para medir, ela pode variar de tamanho. Vejamos alguns exemplos. O palmo, o pé, o braço aberto ou a polegada. Você já tentou medir alguma coisa utilizando as unidades de medidas não padronizadas? Essas que citamos nos exemplos? Eu já tentei. Como exemplo, eu trouxe uma história para você. Vamos ver? Era uma vez um sítio chamado Flor de Laranjeira. O dono do sítio era o senhor André. Um dia, ele precisou de um carro de boi e pensou: a porteira mede 12 palmos de largura. Se o carro de boi medir 8 palmos de largura, passará facilmente pela porteira. Então, ele encomendou um carro de boi e pediu que o carro tivesse 8 palmos de largura, nem a mais, nem a menos. E o carpinteiro começou a construir o carro de boi. 10 dias depois, o carro ficou pronto e o dono do sítio recebeu a encomenda, mas o carro de boi não passava pela porteira. Então ele falou: eu pedi um carro com 8 palmos de largura. E o carpinteiro respondeu: mas eu fiz um carro com 8 palmos de largura. Sabe o que aconteceu? O palmo do carpinteiro era bem maior que o palmo do senhor André. Geralmente, criança, esse tipo de medida acontece quando não temos um instrumento de medida por perto e queremos ter uma estimativa daquele tamanho. Mas o que é estimativa? Vamos lá conhecer, para não esquecer mais. Estimativa é um valor aproximado que se avalia sobre alguma coisa por meio de alguma evidência, ou seja, imagens. Eu fiz aqui o contorno da minha mão e também fiz o contorno do meu pé e coloquei a estimativa de quanto eu acho que mede em centímetros a minha mão e o meu pé. A minha mão eu coloquei que mede 15 centímetros e o meu pé 18 centímetros. E agora vamos verificar se eu acertei, utilizando a régua como instrumento de medida padrão. Aqui, medindo pela régua, a minha mão mede, começando do ponto zero, ela vai até 19 centímetros, mas você percebe que passa aqui as barrinhas que são os milímetros, então eu vou ver quantas barrinhas passou. 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas. Então, a minha mão mede 19 centímetros e 5 milímetros. Eu havia dito que a minha mão media 15 centímetros, a estimativa que eu fiz. E, na verdade, com a régua, ela mede 19 centímetros e 5 milímetros, que são as barrinhas que nós contamos. Então, eu cheguei próximo do tamanho dela. Agora, nós vamos medir
o contorno do meu pé com a régua. Lembrando que eu começo do ponto zero da régua. Então, eu já sei que ele tem 22 centímetros e está passando também alguns milímetros, que são essas barrinhas aqui. Vamos contar quantas estão passando. 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas estão passando. Logo, o tamanho do meu pé é 22 centímetros e 5 milímetros. Eu havia dito na minha estimativa que o meu pé media 18 centímetros, mas o tamanho dele certo pela régua é 22 centímetros e 5 milímetros. Então, eu cheguei perto do tamanho certo. Em sua casa agora, pegue uma folha de papel ofício e contorne sua mão. Deixe sua mão bem aberta. Depois, pegue outra folha e faça o contorno do seu pé. Feito isso, coloque na folha a estimativa que você acha que tem o tamanho da sua mão e do seu pé, em centímetros. Se precisar, peça ajuda do papai ou da mamãe. Depois, pegue uma régua e faça a medida padrão e compare com a sua estimativa e veja se você acertou ou chegou próximo do resultado. Agora, vamos relembrar alguns instrumentos de medida padrão que utilizamos para medir em comprimento e depois aprenderemos mais sobre o metro, o centímetro e o milímetro. Aqui temos uma fita métrica, muito utilizada pelas costureiras em lojas de tecido. Também serve para medir o tamanho das pessoas. A régua utilizamos muito na escola. O metro articulado é utilizado em construção de casas e a trena é utilizada em construção civil. Todos são instrumentos de medidas de comprimento. Agora que você já viu alguns instrumentos de medida de comprimento, vamos verificar para que serve medir em comprimento? Medir em comprimento é você verificar a distância, o tamanho ou o espaço de um ponto e outro. Vamos ver algumas unidades padronizadas de medidas de comprimento? Uma unidade padronizada de medida de comprimento muito usada é o metro, representada pela letra M. Seus instrumentos de medidas mais comuns são a fita métrica e o metro articulado. A cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Outra ferramenta também muito utilizada para medir é a régua. Ela mede coisas pequenas. Aqui eu tenho uma régua de 20 centímetros. Mas, professora, o que são centímetros? Centímetro é a distância de um número até o outro número da régua. Aqui eu tenho 1 centímetro e também eu posso colocar essa informação de forma abreviada, assim, 1 cm. E professora, o que são essas barrinhas que eu estou vendo aí dentro de 1 centímetro? Elas são chamadas de milímetros. Vamos contar para ver quantas tem de um número até o outro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Eu também posso colocar de forma abreviada e vai ficar assim: 1 centímetro é igual a 1 mm. Então, vamos relembrar. 1 metro eu tenho 100 centímetros e 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Agora vamos ver um exemplo. Quantos milímetros tem essa régua de 15 centímetros? Se eu sei que dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros, eu vou contar de 10 em 10. Vamos lá contar? Eu já tenho 10, então vamos lá contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 milímetros. Logo, vamos ter 150 milímetros nesta régua de 15 centímetros.
Agora, vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho uma tábua e uma régua de 20 centímetros. Eu quero saber quantos centímetros tem essa tábua. Eu vou posicionar a tábua no ponto zero da régua e ver que número vai dar no final da tábua. Uma coisa muito importante em que devemos prestar atenção sempre é que começamos a medida no ponto zero e não no início da régua. A nossa tábua, então, tem 12 centímetros. Você está gostando da nossa aula de hoje? Eu estou, porque estamos aprendendo a medir em metro, centímetro e milímetro. Vamos ver mais alguns exemplos? Pois, caso ainda tenha alguma dúvida, é praticando as atividades que você vai aprender mais e mais. Em um rolo de barbante, nós temos 500 centímetros de comprimento. Como eu faço para saber quantos metros eu tenho nele? Lembrando que 100 centímetros é 1 metro, então 500 centímetros corresponde a 100 mais 100 mais 100 mais 100 e mais 100, que vai ser igual a 5 metros. Então, nós temos em 500 centímetros de barbante, 5 metros de barbante. Vamos ver agora quanto mede essa caneta utilizando o instrumento de medida da régua, que mede coisas pequenas em centímetros e milímetros. Lembrando, nós posicionamos o início da caneta no ponto zero da régua, certo? E agora nós vamos ver o final da caneta. Aqui eu já observei que a minha caneta mede mais de 9 centímetros, porque ela passou do número 9. Então, vamos contar quantos milímetros ela passou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu observei aqui que a minha caneta tem 9 centímetros e 5 milímetros. Também podemos representar assim, 9,5 centímetros. Vamos ver alguns exemplos em que vamos utilizar medida de comprimento para fazer comparações. Qual das duas crianças é a maior? Vamos usar aqui o metro para fazer essa medida, porque ele mede coisas maiores. Aqui, o menino mede 1 metro e 40 centímetros e a menina mede 1 metro e 30 centímetros. Logo, o menino é maior que a menina 10 centímetros. Agora me diga, qual dos objetos abaixo é o menor? O caderno. Quanto que mede o caderno? Ele mede 7 centímetros. E o apontador mede 5 centímetros. Qual dos objetos é o menor? O apontador, ele mede 5 centímetros, então ele tem 2 centímetros a menos que o caderno. Agora que já aprendemos sobre medida de comprimento padronizadas e não padronizadas, eu convido você a acompanhar comigo a nossa hora da atividade. Atividade número 1. Observe as figuras abaixo e meça com uma régua o comprimento de cada uma delas. Depois, escreva quantos centímetros cada uma delas tem. Preste bem atenção, você vai iniciar no ponto zero da régua, combinado? Agora vamos responder a atividade número 1. Vamos ver quanto que mede o lápis? O lápis, ele mede 10 centímetros. Agora, nós vamos ver quanto que mede a borracha. A borracha mede 4 centímetros. E, por último, a caneta. Quanto que a caneta mede? Ela mede 12 centímetros. Agora, vamos para a atividade número 2. Beatriz faz vestidos de noivas. Ela precisa comprar 3 metros de fio de pérolas. Ele é vendido em pacotes, com pedaços pequenos. Ela encontrou 2 opções em lojas diferentes. Na primeira loja, ela encontrou pacotes de 70 centímetros. E na segunda loja, ela encontrou pacotes de 50 centímetros.
qual a melhor loja para Beatriz comprar e não faltar e nem sobrar fios de pérolas? Vamos lá responder? Agora vamos responder a atividade número 2. Ela precisa de 3 metros. Logo, precisamos saber de quantos centímetros ela precisa, porque a loja só vende em centímetros. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 3 metros é igual a 100 mais 100 mais 100, que vai dar 300 centímetros. Vamos ver se ela comprasse na primeira loja, se ela iria conseguir comprar certo, para não sobrar e nem faltar. Se ela comprasse 2 pacotes, ela iria ter 140 centímetros, mas ela precisa de 300. Então, se ela levasse mais outro pacote, ela iria ter 140 centímetros mais 70 centímetros, que iria dar 210 centímetros. Então, ela iria precisar levar mais pacotes. Levando mais um pacote, ela iria ter 210 centímetros mais 70 centímetros, que iria dar 280 centímetros. Então, ela ainda iria precisar levar mais um pacote, porque ela ainda não chegou nos 300 centímetros que ela precisa. Somando os 280 centímetros mais 70 centímetros, iria dar 350 centímetros. Só que aqui nessa primeira loja iria passar de 300 e ela precisa levar certo, não pode faltar e nem sobrar. Então vamos agora avaliar a segunda loja. Na loja 2, ela tem pacote de 50 centímetros. Então, se ela levar 2 pacotes, ela já vai ter 100 centímetros. Ela levando mais um pacote, ela vai ter 150 centímetros. Ela já tem a metade do que ela precisa. Ela pegando mais um pacote, ela vai ter 150 centímetros mais 50 centímetros, que vai dar 200 centímetros. Levando mais outro pacote, ela vai ter 200 mais 50 centímetros, 250 centímetros. E aí ela vai precisar só mais de um pacote para chegar nos 300. E aí ela vai precisar de mais um pacote, que vai ficar 250 mais 50 centímetros, que vai dar exatamente 300 centímetros, que é o que ela precisa. Então, ela só precisa comprar na loja 2. Ela precisa comprar 6 pacotes com 50 centímetros. Atividade número 3. Maria ganhou uma fita de 1 metro e 50 centímetros e Carolina ganhou uma fita de 136 centímetros para fazerem laços. Descubra e responda. A. Quem ganhou a fita mais curta? B. Quantos centímetros essa fita tem a menos que a outra? Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número 3. Maria, ela tem 1 metro e 50 centímetros. Vamos deixar tudo em centímetros? Eu sei que 100 centímetros é 1 metro. Logo, ela tem 100 centímetros mais 50 centímetros. Ela vai ter 150 centímetros. E Carolina, 136 centímetros. Letra A. Quem ganhou a fita mais curta? Maria, que tem 150 centímetros, ou Carolina, que tem 136 centímetros? Foi a Carolina, com 136 centímetros. Letra B. Quantos centímetros essa fita mais curta tem a menos que a outra? Quanto que é? De 150 para chegar no 136 vai dar o quê? Vai dar 14 centímetros a menos. Essa é a quantidade de fita a menos que a Carolina tem do que a Maria. E aí, você acertou todas as nossas atividades de hoje? Tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora eu convido a acompanhar comigo a hora da revisão. Hoje relembramos alguns instrumentos de medidas, como a régua, o metro,
a trena e a fita métrica e nos aprofundamos em aprender mais sobre as unidades de medida padronizadas do comprimento, que são metro, centímetro e milímetro. Vimos que 1 metro tem 100 centímetros e que 1 centímetro tem 10 milímetros. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Fique com Deus. Muitos beijos para você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!